Olá, para você interessado em refletir sobre a vida. Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. Hoje eu quero falar sobre algo que está ocorrendo em nossa política envolvendo o novo governo. Esse vídeo não estava em pauta no canal, mas eu achei importante para a gente debater sobre isso. É sobre o presidente Michel Temer, interino, Michel Temer, e os atos desse novo governo. Mais precisamente quero falar sobre o Ministério da Cultura. O MINC, como é conhecido, foi criado em 15 de março de 1985 pelo decreto número 91.144 do então presidente José Sarney. Antes, as atribuições da pasta eram do Ministério da Educação, que entre 1953 e 1985 chamava-se Ministério da Educação e Cultura, ou simplesmente MEC. Assim que Michel Temer assumiu como presidente interino do Brasil, ele realizou várias ações a fim de melhorar o rombo financeiro deixado pela presidente afastada Dilma Rousseff. Entre esses atos, alguns cortes em ministérios. Pastas foram extintas e outras fundidas, mas a mais controversa, sem sombra de dúvidas, foi o Ministério da Cultura, que havia sido incorporado ao Ministério da Educação. Controversa em alta magnitude, não porque o tema é essencial para o Brasil no momento, mas o fato de mexer com a cultura balançou artistas e pessoas conhecidas do grande público, indivíduos formadores de opinião pública e, por isso, o grande estardalhaço. Desenvolvimento social e agrário, ciência, tecnologia e comunicações, justiça e cidadania são amostras de ministérios que foram misturados e tornaram um só. Aviação civil e portos são exemplos dos que foram extintos, mas nenhum deles tem um sindicato tão forte e com a opinião tão observada quanto a de artistas. Por que a agricultura, por exemplo, é menos importante do que a cultura para nosso país? O corte de gastos é de extrema importância no momento atual e o MINC gastou quase 2 bilhões de reais só em 2014. A pergunta é se na atual circunstância as prioridades devem ser saúde, educação, combate à fome ou incentivo para artistas. Todas as classes merecem ser contempladas com recursos da União, já que os impostos são pagos por todos, ou quase todos. Mas no momento de crise, algumas pastas devem ter preferência em relação às outras. E sempre lembrando que a pauta cultura não seria excluída, e sim integrada à educação. Fim do MINC não é fim da cultura no Brasil. Pelo contrário, o que vai dizer sobre a qualidade não é se a pasta tem status de ministério ou não, seja como secretaria ou ministério fundido com outro, o que importa realmente é se ele será bem administrado. Agora, o maior absurdo que ouvimos nos últimos dias foram alguns artistas dizendo saber da importância e iminência do corte em ministérios, mas que não achavam que esse corte deveria ser feito no Ministério da Cultura. Nesse ponto caímos em uma perigosíssima situação, em que fica clara a predisposição em cortar o que é do outro e deixar o nosso como está. Pensar algo como, se eu estou me alimentando bem, não estou nem aí para o que está indo à mesa dos outros. Se tiver que cortar, que corte do outro. Ou, não mexam no meu ministério, mexam com o do outro. Esse é um pensamento mesquinho e perigoso, que pode rachar ainda mais um país que já está quebrado e assolado por pessoas que só pensam em si e em seus interesses. Em minha humilde e sincera opinião, o governo Temer é tão ilegítimo quanto o governo Dilma, mas algumas medidas devem sim ser tomadas e o corte de gastos sem necessidade é algo prioritário para um país cuja economia está na UTI. E claro, sem deixar de lado outros temas importantes, saúde, educação, segurança devem ser tratadas com maior relevância pela calamidade em que se encontram na atual situação brasileira. Então, gastos com ministérios que não seriam necessários no momento poderiam até salvar vidas,
melhorar a segurança para a sociedade e a educação para os alunos, que, aliás, ultimamente não podem nem contar com a merenda nas escolas, pois até nesse ponto a corrupção assola o Brasil. Bom, eu quis fazer esse vídeo porque a situação em que nos encontramos é de estagnação e declínio, né? E não podemos pensar somente de forma individual ou mesmo pensar só em nosso grupo de interesse. Temos que analisar a situação enxergando o momento de todo o país. Pensar com mesquinhez só irá piorar a condição em que nos encontramos, deixando sempre bem claro que a cultura é importantíssima para qualquer país. Ela é a identidade da nação. A questão é mesmo as prioridades do momento. Há quem vá dizer ainda que a economia em fundir alguns ministérios é irrisória. De fato, mas são em pequenas atitudes, pequenos atos que a economia começará a crescer novamente, né? Bom, como sempre, peço a opinião de vocês para o que foi dito. E precisamos mais do que nunca sair do pensamento mecânico e usar o senso crítico sobre tudo o que acontece conosco. Vamos despertar de vez, Brasil. Vamos debater, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.